Os mercados futuros americanos estacionam para um respiro diante de uma agenda esvaziada. Os juros de longo prazo, de 10 anos, precificam a política tarifária de Trump, enquanto os yields de 2 anos, de curto prazo, precificam a possibilidade de uma negociação dessas tarifas entre Trump com o resto do mundo. Bom, já falando da valorização do câmbio brasileiro, que vem na contramão do exterior, a gente consegue colocar assim na conta dos investidores estrangeiros todo esse movimento. O investidor estrangeiro esse que é atraído pelo carry trade, que até aqui, sem novidade essa notícia, né? A questão é que, na medida que há uma descompressão desse risco e uma melhora do ambiente interno, pelo menos até ontem, isso acaba assim atribuindo, né, essa movimentação, que nada tem a ver com as ações do governo e sim mais pela descompressão internacional que absorveu um novo trigger, né, notícias que fazem preço. Qual é ela? É a Selic terminal que vem fechando a sua curva, né? E essa mudança provoca uma nova estratégia nas captações do Tesouro Nacional via leilões, que vem alinhando esses interesses com boa parte dos agentes que acabam chegando a um consenso e faz sentido. O fechamento dessa curva traz sim uma previsibilidade que o mercado muito gosta, vamos dizer assim. A gente observa um comportamento de ativos pré-fixados, uma maior procura, né, quando a gente compara com os ativos pós-fixados, ou seja, eu tenho mais investidores alocando na previsibilidade de ganhos do que aqueles que optam por conhecer a sua taxa de juros, a sua rentabilidade somente no resgate. Guá, traduz isso para mim? Calma, eu traduzo, eu tô aqui para isso. Em cenários de alta de juros, os investimentos pré-fixados, eles podem ser mais vantajosos. Já investimentos pós-fixados, eles acabam sendo mais vantajosos somente em ambientes de quedas de juros, que não é o nosso caso. Isso ocorre em um momento em que a curva terminal dos juros brasileiro começa a ficar mais previsível e considerada alto a longo prazo. Por isso que a gente tem essa movimentação. Transferindo esse entendimento de investimento para o mercado cambial, o que a nossa mesa de análise identificou? Ela identificou o investidor estrangeiro que vem comprando reais no spot, no à vista, e vendendo a futuro, fazendo mais dinheiro do que a taxa CDI, veja você. E por isso que o carry trade acaba compensando, acaba valendo mais a pena. Porque não adianta eu ganhar 16 pontos no carry trade e perder 30 na desvalorização da moeda brasileira, como foi em todo o longo de 2024. Faz sentido para vocês? Eu estou comentando com vocês uma movimentação técnica que justifica toda essa alocação de investimento na moeda brasileira e até em alguns ativos, como por exemplo os NTs, NBs, os títulos do Tesouro, que ontem foi um sucesso o lançamento desse título. Além disso, tivemos também os leilões em linha do Banco Central do Brasil, ou seja, aquele leilão que a autarquia disponibiliza passagem de ida e de volta, vamos dizer assim. Ele ofereceu liquidez de 3 bilhões de dólares para recompra em um prazo futuro. Respira, muita informação até aqui, mas o que eu quero dizer é que tudo isso contribui para o atual ambiente de valorização do real brasileiro frente ao dólar. Bom, vamos lá, vira a chave. A denúncia da PGR contra Bolsonaro é notícia hoje. Vamos separar nessa onda o barulho, a espuma e o ruído, ok? Vamos lá. É tangível essa notícia tecnicamente fazer preço? Não, mas é uma onda, ok? As eleições estão distantes, 1 ano e 8 meses? Sim, mas é uma espuma, beleza? Bom, vamos lá. Ainda assim, essa notícia ela tem um peso fundamentalista para fazer preço? Sim, é um ruído. Beleza? Então, partindo do princípio de que o mercado, intitulado por Lula como o mercado Faria Lima, não quer o próprio presidente Lula, isso por razões óbvias, esse processo é sim um trigger de preço, além de ser uma ação jurídica não vista com bons olhos pelos investidores estrangeiros que começam a observar essa movimentação, começam a enxergar isso como uma movimentação ideológica, beleza? Bom, essa inegibilidade já tornava a vida de Jair Bolsonaro bem complicada, bem difícil.
e agora obriga a direita a construir uma nova liderança política fora da impopularidade que Lula e Bolsonaro possuem. Mas o fato é que, quando pensamos em possíveis nomes, seja da direita ou seja da esquerda, dentro desse contexto tão polarizado, para as próximas eleições a gente consegue ter essa percepção de que a direita ela leva uma ampla vantagem. E aqui nós não estamos imprimindo, como instituição financeira, a nossa opinião política, de forma alguma. Estamos sim analisando o preço que os ativos se movimentam diante desses possíveis nomes. Bolsonaro fora do jogo e o Lula impopular antecipa essa corrida por nomes das eleições de 2026. E isso faz o mercado precificar, sim. O enfraquecimento de Lula tem valorizado os ativos brasileiros e assim analisamos o dólar, juros e demais ativos. O dólar tem como movimento principal uma tendência de queda até então e uma possibilidade de correção ali de 40 até 50 pontos. Mas para isso a gente vai para os gráficos agora. Vira o teu celular aí. Analisando aqui o gráfico do dólar no intraday de hoje, a gente consegue observar aqui numa leitura mensal uma moeda que vem caindo desde o dia 19 de dezembro, que apesar de ter feito mínima no nosso conhecido suporte de 56638, fez um pullback e fechou aqui em 56877, essa foi a mínima de ontem. O fato é que se a gente contabilizar a data de 19 de dezembro até aqui, a gente chega em um número também conhecido como 43 dias corridos, 43 pregões, 61 dias corridos, com uma desvalorização do dólar frente ao real brasileiro, que também pode ser traduzido em valorização do real brasileiro, de 9,59%, ok? Então é uma senhora valorização da nossa moeda diante de todos os fatos que eu já trouxe aqui para vocês. Bom, é um cumprimento de um movimento, tá? O mercado tem força suficiente para que ele rompa esse suporte. Primeiro de 56748, depois a mínima da banda de Bollinger de 200 períodos, que está na faixa de R$ 5,65. Rompeu isso aqui, caso ele rompa, ele vai sim com certeza correr com muita velocidade até o próximo suporte de 558. Mas como eu disse, é uma queda de quase 10% desde 19 de dezembro do ano passado, é o cumprimento de um rompimento, o teste de um fundo, e esse fundo está exatamente na mínima da banda de Bollinger de 200 períodos. O que eu quero dizer com isso? Será necessário muito volume financeiro para o mercado trabalhar abaixo de R$ 5,65. Mas preste atenção, caso isso ocorra, R$ 5,58 se torna uma realidade palpável. Atenção, importadores, e fiquem aí com a nossa dica. Preço de equilíbrio no dólar hoje, preço justo, R$ 5,81. Isso é precificado pela média móvel de 9 períodos. Eu fico por aqui, desejando a todos um excelente dia de negócios e contem com a Advanced, onde o câmbio não é a mesma coisa.